ele fecha a porta. E ele fecha a porta para mostrar que Deus é na sua vida. Para mostrar que Deus é Deus do impossível. Confia nesse Deus maravilhoso. Daniel podia muito bem se contaminar, viver as coisas do palácio. Era ouro, tinha muita riqueza. Moisés foi criado pela princesa. Ele podia se contaminar, ele podia viver dali, mas ele sabia que o plano era tirar o povo do Egito. O povo, ele sabia que ele estava lá, mas ele não era de lá. Daniel estava na Babilônia, mas não era de lá. Aleluia. Está no lugar, mas nós não é de lá. Você está lá porque Deus tem um compromisso. Tem algo para fazer. Moisés não era de lá, ele só estava lá por um tempo para aprender. Quando ele aprendeu, Deus falou: agora é hora. Tira meu povo do Egito. E Deus ali fez várias coisas que você já conhece. Deus abriu o mar. E mesmo assim o povo reclamava. O povo murmurava. O povo fazia. Deus mandava maná. Deus cuidava, Deus mandava a nuvem. Deus fez tantos milagres naquele lugar e o povo não acreditava. O povo se corrompia. Irmãos, quantas vezes Deus ele te guarda, ele te livra, ele livra a sua família, ele guarda, ele faz tantas maravilhas. Se você está aqui, já é um milagre. Muitos não estão. Glória a Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor todo dia pelos bens que ele tem feito a nós. Se você está aqui, você já é privilegiada. Aleluia. Porque o Senhor te guardou. Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer Aleluia, o quanto Ele Jesus. te ama, o quanto Ele é com você, o quanto Ele tem promessa na sua vida. Deus quer realizar a promessa, Deus quer que você desperta. Muitas vezes nós passamos prova para nós orar. Daniel orava 3 vezes. Quantas vezes nós estamos orando? Quantas vezes nós estamos lendo a palavra? Aleluia. O que Deus quer de nós? Muitas vezes o nosso dia a dia nos afasta da presença. A vaidade nos afasta da presença. A vaidade agora está pegando o mundo de uma forma que separa nós da presença de Deus. É uma forma estranha, é uma forma que separa nós da presença do Senhor. E o Senhor fica triste. Aleluia. Eu já falei aqui e repito, principalmente para as mulheres. Eu amava passar esmalte, eu já trabalhei de manicure, já trabalhei em salão. Mas o Senhor, Deus, Ele nem tudo nos convém. Aleluia. E muitas vezes nós temos que perguntar, nós mulheres, como que é que Deus quer a gente? Às vezes a gente tem medo da resposta, por isso que nós não perguntamos. E o Senhor falou, teve um dia que eu estava no meu quarto, eu estava pintando a unha de vermelho, o Espírito Santo falou comigo. E na primeira eu achei até que era meu marido, só que eu pensei mesmo tempo, só tá eu e o Gael. Meu marido, meu outro filho foi trabalhar. E o Espírito, se eu continuei, o Espírito Santo falou de novo, não te quero dessa forma. Aleluia. E eu falei, amém, Senhor, e nunca mais eu tive, Deus tirou essa vontade do meu coração. Faz tempo que eu não pinto a unha de escuro. E depois eu fui entender que sobre esse negócio de unha até vermelha, né, que tem a ver com magia. Isso aí o pastor pode falar melhor do que eu. Não vou saber explicar dessa parte. Mas uma vez, há muito tempo atrás, eu tinha um cabelo aqui, um cabelo muito lindo, maravilhoso, e resolvi colocar ele loiro, sem perguntar para Deus, porque até isso nós temos que perguntar para o Senhor. Nós não somos cristãos, como Deus quer a gente. E ali eu cortei, fiz loiro, fiz mecha, fiz assim, e falava. E aí eu peguei, cheguei em casa, meu marido levou um susto, porque eu saí morena, eu botei loira, não falei para ele.
E aí, quando eu olhei no espelho, eu me senti mal. Me senti mal. Sabe quando eu me senti que eu estava traindo a Deus? Um negócio assim que não dá para explicar. Eu não consegui olhar no espelho. E o Espírito Santo falou: eu não te fiz desse jeito. O Espírito Santo, irmão, ele é sensível. Aleluia. Nós temos que perguntar para o Senhor como é nossas vestimentas, como que Ele quer que nós servimos a Ele. Não é de qualquer forma. Muitas igrejas estão se corrompendo, muitas pessoas estão se corrompendo porque está levando o mundo para dentro da igreja e o Espírito Santo sai. Aqui na palavra do Senhor, irmãos, aqui se nós ler a palavra, aqui nós vamos aprender todos os dias como é que nós temos que ser. Porque quando a vaidade entra, o Espírito Santo sai. Então, se nós fazer como Daniel, como esses 3 jovens que buscavam o Senhor no seu dia a dia, orava, separava, jejuava, tinha intimidade com Deus. Ele não tinha por que temer, porque ele tinha intimidade com Deus, né? Moisés também tinha intimidade com Deus. Toda vez que Moisés subia ao monte para falar com Deus, o povo ficava sozinho, o povo já se contaminava, já fazia bezerro de ouro. Irmãos, aonde está a fé desse povo? Aleluia. Aonde está a fé do povo? Será que o povo que via tantos milagres, será que não entrava dentro deles? É algo assim que eu já até conversei com a minha mãe e com meu pai. Será que o povo, de tanto ver milagres, irmãos, Jesus tem que entrar no nosso coração. Aleluia. A salvação é individual. Se o pastor vir, você tem que ser crente com o pastor, sem pastor ou com pastor. Porque vai chegar dias difíceis e Deus vem buscar o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é a noiva. Você é a noiva. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Fala com Deus nas madrugadas. Não espera passar prova para ter que correr para os pés do Senhor. Busca a Deus de todo o teu coração. Entrega a tua casa, a tua família. Entrega tudo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra simples, mas é uma palavra que tem poder. É uma palavra que é para nós um exemplo. Daniel é um servo do Senhor. É um exemplo para nós, porque senão Deus não tinha deixado. Temos que ser fiel. Muitas pessoas não é fiel. Quando eu estava uma madrugada, eu trabalhava de madrugada. Teve um dia que eu estava no caixa. Era o meu dia de ficar no caixa. E passou um irmão que ia na minha igreja. Só que eu não lembro o nome dele não. E ele pediu um cigarro. Só que eu estava com a cabeça abaixada. E quando eu vi cigarro, bebida, você tem que pedir para o fiscal. Né? O fiscal que tem que trazer. E eu pedi. Quando eu olhei para ele olhou para mim, ele levou um susto. Porque ele me conheceu. E aí ele jogou o cigarro no caixa e correu. Porque ele andava de terno, ele tinha uma Bíblia maior do que a minha, ele ia na igreja onde eu sou ainda, e ele ficou constrangido. Então, com outras pessoas, irmãos, foi triste ouvir do meu próprio líder que mulheres traindo seus maridos sendo crente. Não era mulher não tão nova não, tinha de todas as idades. Um trabalho que é 24 horas, mais de 1000 pessoas, quantos evangélicos, quantos pastores, quantos missionários, quantos líderes de jovens se corrompendo. Teve uma vez que a gente estava arrumando as prateleiras, porque 6 horas tinha de entregar o mercado arrumado. E aí as meninas pegou uma caixa e colocou umas músicas mudando. E aí aquilo começou a me incomodar. E aí o Espírito Santo falou assim, fala que vai no banheiro
Você não tem que ouvir. Você é separado. E Aleluia. eu fui lá ajudar ela nos frios, cortar queijo, fazer o que ela fazia. Então Deus, Ele separa. Se você está no serviço que as pessoas estão falando coisas erradas, pergunta para o Senhor. Ouve. Às vezes Deus vai te mandar você para outro setor e às vezes você não está nem entendendo qual é o setor. Às vezes você fala, mas por que eu estou aqui? É Deus separando você. Aleluia. Porque Deus tem algo melhor para você. Não é porque eu sou super crente, não, irmão. Eu sou falha, eu sou pecadora. Minha mãe está ali, ela sabe. Entendeu? Mas a gente precisa perguntar para o Senhor. Eu falo com meu filho de 15 anos que está no primeiro grau. Eu falo, Caio, você tem que ser crente na escola, porque Deus está vendo. E às vezes meu filho fala assim, mãe, mas meus amigos não querem sentar comigo. Até meu pequeno de 4 anos falou assim, mãe, meu menino não quer brincar comigo. Aí eu falei assim, meu filho, se eles não querem, Deus está com você na escola. Aleluia. Fala com Deus, faz sua lição. Mãe, mas eu queria conversar com esse meu filho, mas a linguagem deles é outra, o que eles fazem é outra, por isso que às vezes não bate. Muitas vezes eu falava assim, eu não tenho amiga, eu não tenho amiga para isso, eu não tenho amiga para aquilo. Mas às vezes, sabe por que a gente não tem? Porque não bate, o espírito não bate. E se for para você ter amiga para te levar para o mundo, Deus não permite. Aleluia. Se for para destruir seu casamento, seu lar, sua casa, que Deus construiu, Deus não permite. Deus não permite. Porque Deus, Ele cuida, Deus, Ele guarda. Deus, Ele trabalha de uma forma especial. Nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos nesse mundo. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era na Babilônia. Ele estava ali porque ele tinha de estar ali. Deus levou ele para lá porque ele também tinha um dom de visões, de interpretações de sonho. O rei teve um sonho e o rei chamou feiticeiros, chamou várias pessoas, mas só Daniel podia interpretar o sonho. E ali Daniel interpretou o sonho. Então essa palavra